Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes, fiquei de férias uma semaninha lá no Cariri, não esqueci das Cunhãs, não larguei, estou aqui ao lado de Inês Aparecida. Inês, sentiu saudade? Senti, chorei tanto. Senti bem porque fui eu que fui fazer a apresentação, né? E dizer aquilo. Barruada, gagá da banda Breculê, que a minha língua não dá quase. Aí eu Falou senti saudade. Pois é, Inês Aparecida. Evelyn Rebouças, tudo bem contigo? Mulher, não falta mais não. A gente fica manca, né? Fica meio pensa, assim. Fica meio incompleto. Mas saudade também. Que bom que você está de volta. Com as fitinhas. Trouxe as fitinhas, vou já pregar a minha. Trouxe até a namorada do... Não, a Beata Maria de Araújo. Foi um presente que a gente ganhou, que agora é novo enfeite aqui do Estúdio das Cunhãs. E estamos recebendo o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Bem-vindo. Primeira vez como prefeito aqui. Da última vez foi ano passado, ainda era pré-candidato a prefeito e esteve aqui com a gente, agora voltando. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Camila. Olá, Inês, Ebeli, a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer a gente poder retornar aqui para esse podcast, a gente bater um papo, conversar um pouco sobre a cidade, sobre assuntos gerais, e eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Pois é, o prefeito Evandro Leitão completou 6 meses na gestão, né? E então já é aquele tempinho que já, né, dá para falar alguma coisa do que aconteceu, do que não aconteceu, do que vem pela frente. Ainda tem 3 anos e meio, mas é bom a gente ir acompanhando passo a passo. Como o prefeito já é conhecido, dispensa apresentações, né? Então a gente só vai dizer, ele é prefeito de Fortaleza, capital do Ceará, é do Partido dos Trabalhadores, e está aqui para falar da Prefeitura de Fortaleza, principalmente. Mas a gente vai falar do PT um pouquinho também. Começando pela Prefeitura, lá se vão, né, 6 meses e, claro que não dá tempo de transformar a cidade, de fazer, virar tudo uma maravilha e tudo mais, né? Só que a gente ainda sente que tá, assim... A cidade ainda continua com aquele problema de sujeira em certos locais, tem problemas de buraco, tem, assim, escura, muito escura. Vira e mexe a gente reclama de escuridão nas ruas. A gente viu, no seu balanço, teve uma avaliação que foi positiva em relação a certos pontos, inclusive da limpeza urbana, teve uma avaliação que foi positiva. Enfim, a gente tem uma impressão um pouquinho diferente. A gente quer saber, assim, o que deu, o que foi possível entregar, de fato, para a cidade nesses primeiros 6 meses, depois de chegar, conhecer a máquina e começar a fazer ajustes, e o que vai ser daqui para frente, né? Então, até que ponto já deu para entrar no ritmo que se quer, que a prefeitura quer, e até que ponto ainda vai ser mexido? Primeiro, Camila, eu queria dizer que, de fato, eu também concordo com algumas dessas ponderações que você fez. Nós ainda queremos, desejamos e estamos trabalhando muito para que a gente tenha uma cidade mais limpa, uma cidade mais bem iluminada, uma cidade, enfim. Mas esses primeiros 180 dias foram de avaliações. Nós fizemos avaliações, iniciamos logo com 1 mês que nós estávamos aproximadamente de gestão, a nossa CAPAG, que é a nossa capacidade de endividamento, caiu de B para C. Isso inviabilizando... Isso significa o quê? Isso, em outras palavras, é como se nós estivéssemos no Serasa. Em outras palavras, é a nossa capacidade de endividamento que isso inviabiliza nós fazermos operações de crédito com bancos, com instituições financeiras internacionais. Então, isso inviabilizou logo de início, né? Pegamos uma máquina extremamente inchada, com mais de 16 mil servidores terceirizados. Tivemos que fazer algumas adequações, reduzir o tamanho da máquina, fazendo com que muitas dessas pessoas não trabalhavam. Essa é a grande realidade. Nós recebemos também a prefeitura já com as nossas contas glosadas, ou seja, a gestão anterior, por inadimplência com o pagamento dos precatórios, com quase 70 milhões de reais. As nossas contas, quando eu assumi, logo no dia 2 de janeiro, nossas contas estavam glosadas e fazendo com que, também dificultando, um problema enorme na questão da saúde, da rede de saúde da nossa cidade,
e é importante que se diga, dos 2,5 milhões de fortalezenses que nós temos, 80% utiliza o Sistema Único de Saúde, ou seja, 2 milhões de pessoas que estavam passando por problemas sérios na rede pública de saúde. Enfim, dentre tantos e tantos outros problemas que nós... E tivemos uma dificuldade enorme na transição, porque, na realidade, nós não tivemos transição. Tivemos dificuldades em nos apropriar de informações, porque a gestão anterior não nos passou, de fato, realmente. E isso tudo fez com que nós tivéssemos esse primeiro momento, um momento de nos apropriarmos de informações. Mergulhamos bastante, profundamente, na questão da saúde, porque nós passamos por uma grave crise de oferta de medicamentos nos postos de saúde, na perspectiva de que a gestão anterior nós recebemos com inadimplência só na área da saúde de 508 milhões de reais, só na área da saúde, ao todo R$1 bilhão. Então, isso tudo dificulta, sem sombra de dúvida, que você faça maiores investimentos na cidade. Até porque esse primeiro semestre tivemos que publicar um decreto de contingenciamento, esse decreto de contingenciamento fazendo com que diversas despesas nós segurássemos, diversos investimentos nós segurássemos. Na realidade, investimentos não, porque investimento nem dinheiro tinha para as próprias despesas correntes. Então, tivemos que publicar esse decreto. E, enfim, esse primeiro semestre foi foram 180 dias de arrumação da casa, de arrumação, de nós pegarmos um retrato de toda a prefeitura, para que agora, depois de arrumada a casa, a gente comece a fazer as devidas entregas. É claro que nós ainda não conseguimos superar essa problemática orçamentária fiscal. O orçamento é do ano, né? É o ano todo, né? A pergunta que eu ia lhe fazer é essa: como é que está hoje? Como é que está hoje a saúde financeira da digamos que a gente saiu da UTI, hoje nós estamos num apartamento. Nós estamos na enfermaria, né? No apartamento não, nós estamos na enfermaria. Então, hoje a situação ainda continua difícil, tanto é verdade que nessa perspectiva nós prorrogamos o decreto de contingenciamento, nós prorrogamos por mais 6 meses, vai até o final do ano, era até agora dia 30 de 6. Exatamente, para as pessoas entenderem, prefeito, esse decreto de contingenciamento é a gente não poder fazer investimentos, por exemplo, em estrutura de shows. Esse corte, por exemplo, que a prefeitura sempre investia em estrutura de shows. Nós não podemos, por exemplo, reduzimos os salários dos secretários, do próprio prefeito. Né? Enfim, nós fizemos uma série de publicidade, nós diminuímos a publicidade. O valor do orçamento é X, só que até o final do ano só vai poder usar menos do que esse X, isso. Né? Qual é o percentual do contingenciamento? 25%. Pronto. A não contratação de terceirizados, a redução de 25% dos terceirizados, redução de 25% em cargos comissionados, enfim, aí tem uma série de... E a dívida que o senhor recebeu foi de 4 bilhões? De 4 bi ao todo, né? Porque tem com os empréstimos da 4 bi. Agora, com fornecedores, aí deu algo em torno de 510 milhões de reais. Então, se a gente entende, assim, o senhor reconhece que não deu para avançar essa situação, não deu para avançar. Porque o que a gente vê, prefeito, não leve a mal, não. Porque, assim, eu, pelo menos, tenho a impressão de que Fortaleza ainda está muito descuidada. Aquelas coisas que a gente via, assim, início de gestão, né? Operações. A Luiziane foi a cara dela, né? A Fortaleza Bela. A gente ainda vê a pobre da Fortaleza meio mal cuidada. Beli, vamos lá. É por causa disso? Beli, vamos lá. Entretanto, mesmo diante de tudo isso, é bom que se diga que nós iniciamos agora, tem 15 dias, nós iniciamos um programa chamado O Trabalho Está na Pista, onde nós iremos fazer a recuperação de pavimentação asfáltica, de aproximadamente 100 quilômetros de pavimentação asfáltica. Em quanto tempo? Até o fim do ano? Até o final do ano, nós vamos iniciar com as grandes vias e também, paralelo a isso, nós também, além da recuperação das grandes vias, nós teremos também os tapa-buracos. Eles já estão na rua? As equipes já estão na rua? As equipes já estão na rua. É só você dar uma passadinha ali, por exemplo, na Via Expressa,
que já foi toda ela recuperada aquela Godofredo Maciel, enfim, diversas ruas já iniciou, tem aproximadamente 15 dias, foi segunda-feira da semana retrasada que nós iniciamos. Com relação à limpeza urbana, nós nos concentramos bastante na questão dos nossos canais que nós limpamos, né? Nós temos 162 canais em Fortaleza, nós já limpamos 146 canais, em 6 meses. A gestão anterior limpou 19 canais o ano todo, ano passado. E também por causa disso, nós não tivemos tantos problemas nesse período aí de quadra chuvosa que nós tivemos em Fortaleza nesse ano de 2025. Com relação à própria limpeza da cidade, respeitando sua opinião, mas acredito que já tenha melhorado e a gente faz pesquisas com relação a isso. Eu não estou falando de forma aleatória, a gente faz pesquisa. Obviamente que ainda está longe daquilo que nós queremos. E aí é que vem o principal ponto, a meu ver. Nós temos a população, você que nos acompanha, vocês têm que nos ajudar, a população tem que nos ajudar. Nós não podemos limpar pela manhã e pela tarde, no mesmo ponto que a gente limpa, no mesmo ponto pela tarde, está suja novamente. Prefeito, a gente fala muito aqui... Então a população ela tem que nos ajudar e você, por favor... fortalezense, nos ajude nesse A gente fala aqui que a gente vê isso. A gente tem certos pontos assim, parece que né, é crítica aquilo ali. Suja, tá imunda, aí a pessoa limpa. No outro dia tá ali de novo aquele montura, aquela coisa, parece que a pessoa faz de propósito. Não pode multar, não pode... Estamos multando. Porque para a falta de civilidade, aplique-se a lei, né? Nós estamos fazendo duas ações. Uma multando e a outra estamos fazendo ações dentro das escolas. Porque eu só acredito em verdadeira mudança através da educação. E a gente está fazendo um trabalho dentro das escolas. Nós temos algumas escolas, nós pegamos quase 100 escolas, já estamos fazendo um trabalho de educação, educar não apenas os nossos alunos, mas também os nossos professores. Não faça só educação, não, multe mesmo. Tá também, aqui no bolso. Aí eu queria saber, vocês conseguem identificar, prefeito, quais são as fontes de poluição da cidade? Porque assim, beleza, a coleta é feita e a gente vê claramente que às vezes é monturo de obra, ou é mesmo o lixo que é cascas viadas? Tem lixo de restaurantes, tem restaurante que larga. É geral. É geral. São resíduos sólidos mesmo do dia a dia, como também tem lixo da construção civil, de uma maneira geral. Eu tenho uma plena convicção que nós temos que reeducar nossa população. Os meios de comunicação são extremamente importantes, é claro, tendo como mecanismo indutor, instrumento indutor, nós, a prefeitura, e aí vem a questão da multa, vem a questão de você sentir no bolso, de você ter a condição de as pessoas terem a compreensão de que ou porventura ajudam, ou então vão ser multadas, porque da forma como se encontra, o que muitas vezes a gente fica com a impressão, Weber, e aí eu digo para você com muita honestidade, de que às vezes a gente está enxugando gelo. Eu vi essa sua declaração. A gente está limpo pela manhã e quando é de tarde, o mesmo ponto que a gente limpa, de tarde lá está sujo de novo, e enfim. Mas, a meu ver, repito, não por eu estar hoje como prefeito de Fortaleza, mas que nós já melhoramos em diversos pontos da cidade e as pesquisas mostram claramente isso que eu estou falando. Porém, ainda tem muito que melhorar. Tem uns pontos tradicionais assim, de lixo. Das vezes já tá, eu passo a colar perto do Rio Mar. Tem uns assim que parece que é, sei lá, tradição. Não, isso aqui tem que estar com lixo. Mas bora mudar de assunto do lixo, vamos para terceirizado. A gente recebe muita denúncia, prefeito. O senhor falou aí... Inês, que eu estou me lembrando aqui de uma situação. Com relação a essa questão do lixo, é importante que a gente diga o seguinte, que eu tive um compromisso de campanha e que foi o meu primeiro ato administrativo, foi revogar a taxa do lixo. E que muitos ou alguns estavam incrédulos que nós fôssemos tomar essa atitude, e foi a nossa primeira atitude administrativa, a primeira ação administrativa foi a revogar a taxa do lixo, que quando a mesma foi criada pela gestão anterior, foi criada na perspectiva
de que a gestão estava sendo obrigada a criar aquela taxa. Estava sendo obrigada legalmente. O que todos nós sabemos, tanto é verdade, que eu revoguei que isso não procedia. Nem foi preso. Pois é, revogou e nem foi preso. Pois, olha, mas vamos agora falar nos miseráveis dos terceirizados que foram exonerados. Mas o senhor disse que também tinha um monte que não trabalhava, acredito piamente. Vários. Nem vou falar. Cala-te, deixa para lá. Cala-te boca. Mas muitos trabalhavam mesmo. Tinha um pessoal que trabalhava, mas tinha um pessoal... Agora, esse pessoal que não trabalhava é porque recebia mais, né? Salários melhores. Salário legal, Maria. Sim, mas eles reclamam o seguinte, que não recebem os direitos através da... Eles são contratados, né, por empresas que a prefeitura terceiriza. Como foi isso, prefeito Evandro? Primeiro o pessoal disse que não recebe fundo de garantia, nada, aqueles direitos, né, como não estou recebendo meus direitos. Não recebe. E se seria possível que a prefeitura faça alguma coisa para resolver isso? Nós estamos fazendo. Primeiro, a responsabilidade da terceirização não é da prefeitura, é da empresa a qual é contratada devidamente, passando por um devido processo licitatório. E aí ela é contratada justamente tendo todo esse respaldo jurídico. Quando você não deseja mais o trabalho da Ebele, a gente comunica a empresa e pede para ela trocar. Sim. A empresa é quem tem a responsabilidade, até porque nós pagamos a empresa com os devidos recolhimento de verbas rescisórias para a empresa pagar a Ebele. Se a empresa não paga, eu, enquanto prefeitura, o que é que eu tenho que fazer? Estamos fazendo. Nós estamos junto ao Ministério Público do Trabalho, através da nossa Procuradoria-Geral do município, acompanhando esses casos para que a empresa assim possa fazer. E, inclusive, estamos dando prazos para que possa resolver essa questão, porque, em último caso, nós vamos ter que glosar, fazer algumas glosas nas faturas que as mesmas possuem conosco, para que assim nós possamos aí estar resolvendo essa questão. Mas nós estamos acompanhando, junto ao Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, essa situação. E o pessoal reclama muito que, assim, já são 6 meses, né? 6 meses. Porque essas questões são marcadas audiências. Muitas vezes essas audiências elas demoram, porque de acordo com o Ministério Público. Que isso também Tomara não que assim, pois é complicado. Camila? Vou aqui, só para trazer o significado da palavra glosar, bem bonitinho aqui, que é o verbo transitivo direto, anular ou recusar por escrito um orçamento, conta, declaração, verba, quantia, enfim, vai reter, né? Pronto. Só pra... É uma palavra difícil. Não é não. Glosar. Bonito, né? É bonito. Prefeito, vamos falar de uma novidade, né, que a sua gestão trouxe, que não é tão novidade assim, porque, na verdade, é retomar a autonomia das regionais, que as regionais, quando foram criadas lá atrás, na época do prefeito Juraci Magalhães, a ideia era que elas fossem autônomas, né, que elas resolvessem problemas nas suas áreas. Aí teve um momento aí da história política da nossa fortaleza que as regionais perderam essa autonomia e, na sua gestão, elas restabeleceram essa autonomia. E elas vão ser responsáveis pelos serviços de zeladoria, iluminação, podas de árvores, manutenção dos espaços públicos. E aí a gente quer saber como é que vai ser essa questão do dinheiro, porque elas vão precisar de recursos para fazer isso e também se vai ter algum controle, gestão, acompanhamento dessa realização. Porque a gente, por exemplo, Regional 2, né? Tivemos... Tá devagar, viu, prefeito? Fique sabendo aí que tá devagar essa Regional 2. É a nossa, aí a gente sabe mais. Né? Olha, a gente, todos morando na Regional 2, aí a gente... O quê? O quê? Tô brincando. E a gente mora tudo na Regional 2. Aí a gente fala bem baixinho, né? Para não falar na vida ali. Aí eu só recebendo isso aqui, fica lotado. Olha, o secretário da Regional 2 não aparece lá, não. A gente quer saber se vai ter algum controle disso, né? Não, mas aí eu quero complementar a pergunta, dizendo assim, como é que vai ser a distribuição dessa verba? Vai ser por tamanho de regional, porque tem os regionais muito mais baixos do que outros e tal, né? Quero saber isso também. Bem, e se o Regional 2 já resolveu trabalhar? Sim, diga. Bem, essas regionais, como a Camila falou, quando criada foi lá na época do ex-prefeito, Dr. Juraci, foi na perspectiva, tinha um conceito de dar mais autonomia e resolutividade para quem está na ponta nos territórios, no sentido de que apresentasse, encontrasse
resultados mais ágeis para a população. No decorrer dos anos, ela perdeu esse conceito. O que nós estamos fazendo agora é resgatando esse conceito inicial, dando uma condição para que, na zeladoria da cidade, as secretarias elas possam solucionar, elas possam ouvir, porque não é só você estar fazendo de zeladoria, mas você também ouvir, ter uma participação social maior, porque a regional é quem está na ponta, ela é quem está, Regional 1, que é a regional lá da Barra do Ceará, Vila Velha, enfim, o que é que ela faz? Ali ela está próximo do cidadão, sabe quais são as ruas que estão esburacadas, ela sabe quais são as plantas que estão, quais são as ruas que estão precisando fazer a poda de planta, sabe pelo menos em tese. É para saber. Pelo menos é para saber. Quais são as ruas que não estão bem iluminadas, enfim. E na hora que você tem isso e você dá uma condição, você resolve e com uma celeridade maior. Isso. O que é que nós estamos fazendo na perspectiva de que nós recebemos um orçamento que foi aprovado no ano passado? Esse ano o que nós fizemos foi entregar para cada regional uma estrutura de pessoal e equipamentos para que possa se fazer a poda, possa se fazer a troca de luminária, ele possa fazer uma limpeza, isso tudo com a estrutura de pessoal e equipamentos. Não descentralizamos a questão orçamentária, até porque nós não temos essa condição. O que nós iremos fazer a partir do próximo ano de 2026, que nós vamos aprovar o orçamento de 2026 agora em 2025. Então, a partir de 2026, não. Nós iremos já com o orçamento que nós iremos aprovar, nós iremos fazer com que cada regional ela tenha um orçamento básico para que ela possa fazer toda essa zeladoria da cidade, que hoje ainda está concentrada na antiga SEGE, que hoje é SEGO, que é a coordenadoria de todas as regionais, coordenadoria de gestão das regionais, que essa coordenadoria faz o acompanhamento, o monitoramento, a fiscalização desse serviço que ora nós descentralizamos, justamente para que a gente possa ter o conhecimento preciso daquilo que está sendo feito e que não haja solução de descontinuidade, não haja descontinuidade em todos esses serviços na cidade. Eu lembro que o senhor falou assim que não queria que os secretários regionais ficassem dentro de gabinete, Isso. Queriam eles nas ruas. Isso. E às vezes eu fico me perguntando, esses homens não andam à noite não, na cidade, para ver que está escura. Aí você passa assim nas ruas, trechos enormes de lâmpadas apagadas. Hoje, como é que é, vamos falar especificamente da iluminação pública. Hoje, qual é o procedimento? A regional, ela proativamente identifica os pontos de escuridão e já pode agir, né? Hoje, sim. A partir de 1º de julho, sim. 1º de julho agora, certo. Nós para cada regional, tem uma equipe de iluminação, num caso específico. Porque o senhor não acha não que Fortaleza está muito escuro, não? Tá, eu concordo com você. Foi um serviço, aí eu concordo 100%. Foi um serviço que nós ainda não conseguimos avançar, foi de iluminação. E, por coincidência que você está falando, na última quinta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião interna, inclusive marcamos com a empresa que presta esse serviço à Prefeitura de Fortaleza, porque nós temos esse sentimento e precisamos avançar, precisamos melhorar nesse quesito. Amém. Pois é. Aí a gente também recebeu só denúncia. Vamos fazer o quê? É o que chegou, né? Aí aproveita para tirar. Eu estou aqui para isso. É porque é a oportunidade, né? A gente pergunta. Eu estou aqui para isso. Menino, e hoje todo feliz, a gente está gravando segunda-feira, aí o tal do Ceará ganhou do Fortaleza. Olha que assunto vai palha de trazer para a mesa de debates. Olha, Maria, Bom, pergunte aí, minha senhora. Vou perguntar. Só porque eu tô ferroviário, não tô nem aí, né? A gente recebeu, prefeito, agora não, há uns 2 meses e tal, muita queixa sobre a merenda escolar. Mães dizendo que a merenda escolar não tinha diversidade, assim, tinha diminuído a mesma coisa, tinha Uhum. diminuído a qualidade, a quantidade, né? E todo dia era a mesma coisa. Nem me lembro o que era. Era a mesma merenda. Todo dia, era uma coisa assim. E a gente até falou com o Idilvan, né? O secretário de Educação, Idilvan Alencar,
E ele disse que poderia haver assim, alguma coisa pontual nesse sentido. Mas que não tinha tido corte nenhum, que não tinha né? tido que corte. O orçamento foi... Aí como é que está essa história mesmo? Porque foram muitas as reclamações. Bem, vamos lá. E a gente tem relatos assim de pessoas conhecidas, próximas, né? Pessoas até próximas. Pode ter acontecido, é fato que pode ter acontecido algo pontual nesse sentido, mas eu reforço as palavras do secretário Edivan. Não houve absolutamente nenhum corte nesse sentido. Mas a partir de agora, vou falar em primeira mão aqui para vocês. A partir de agora, do retorno das aulas, que é dia 4 de agosto, dia 1º, que é numa sexta, né? 1º de agosto, nós iremos mudar todo o cardápio da merenda escolar. Nós iremos todos os dias, de segunda a sexta, fornecer. Eu já passo aqui o cardápio para vocês. É um cardápio. Tens aí, Guto, aí o cardápio? Me dê aí, por favor, o cardápio. Porque nós mudamos todo o cardápio, vamos implantar agora, a partir do retorno às aulas, agora de início de agosto. E eu tenho absoluta certeza que vai melhorar demais, não só dos nutrientes, mas também da qualidade, enfim. Na perspectiva de que essa mudança foi, inclusive, com nutricionistas, com avaliação nutricional, para que a gente possa fornecer aí para as nossas crianças uma condição melhor. Me dê aí. Notícia. Não tem não ainda? Não, mas não tem problema, não. Pronto. Pronto. Aí daqui a pouco, quando estiver... Mas porque, enfim... a gente até se assustou, poxa, como é que pode estar acontecendo isso, né? Mas, enfim, pelo menos esclareceu, né? E daqui para frente, tomara que não tenha mais esse problema. Rebouças, tu tem uma pergunta importante. Menina, é o seguinte, esses últimos dias, né, uma nova confusão aí, o Sarto é um crítico, né? Ele tá empenhado. Ele tá empenhado. Eu acho que todo dia ele foi o prefeito do Nota 10, né? Ele teve 11% de... o Sarto tá empenhado, gravou... mas nesse ponto aqui, eu não dou razão a ele, não, mas eu acho que merece mesmo uma explicação. Que é o caso do Nutea, né? Um núcleo que ele inaugurou em agosto do ano passado, se eu não me engano, para atendimento de crianças, pessoas com espectro autista. E o senhor lembra demais, das suas promessas de campanha era criar o Espaço Girassol para ampliar o atendimento, né? Para esse público, que realmente é assim, uma necessidade, é um diagnóstico, né, cada vez mais necessário. Antes não tinha nada, mas ainda é muito difícil, mesmo com o serviço da Assembleia. As mães têm muita dificuldade de conseguir o diagnóstico. Mas aí o que é que acontece? O Sarto está dizendo que o senhor pegou lá o Nutea, que ele inaugurou, fechou lá em agosto do ano passado, assim, na véspera da campanha, praticamente. E vai fazer por cima o Espaço Girassol, o núcleo Girassol. E a pergunta que se faz não era para, na verdade, criar um outro equipamento, avançar, aumentar o atendimento? Rapaz, essa pergunta foi ótima. Pois eu queria entender esse babado aí. Pois vamos lá. Foi ótima a sua pergunta, Ebeli. Centro de Diagnóstico Girassol, que é o que o senhor quer fazer, foi né? Ótimo. Bem, o que é que nós fizemos? O que é que a gestão anterior fez? Ela passou 4 anos e 7 meses, 3 anos, desculpa, e 7 meses, sem olhar para as crianças, os jovens atípicos, atípicas, e sem fazer absolutamente nada, né? Quando no apagar das luzes, né? Em agosto, ele entregou um espaço chamado Nutea. O que é que nós... Isso foi em agosto, né? O que é que nós fizemos, Ebeli? Nós chegamos à conclusão que antes de nós termos o próprio Espaço Girassol, nós iremos ter um centro de diagnóstico para que esse centro de diagnóstico ele possa avaliar o grau da criança, do jovem, antes de enviar a criança, o jovem, para um tratamento. Esse centro de diagnóstico, ele ficará no Nutea. O Nutea, que era o núcleo que ele criou, que a gestão anterior criou, atendia algo em torno de 200 a 250 crianças por mês. O centro de diagnóstico que nós estamos fazendo, na realidade nós estamos ampliando, pegando a então estrutura que tem, e nós estamos ampliando
nós iremos atender por mês 3.300 crianças. Para diagnosticar, fazer diagnóstico. Para fazer diagnóstico. Mas isso não quer dizer que a estrutura anterior a gente não tenha aproveitado nada, não. Nós não só aproveitamos, como ampliamos a estrutura. Nós ampliamos a estrutura... Do NUTEA? Do NUTEA. Do NUTEA. Nós pegamos... É porque ele não quis entrar para constatar o que a gente está fazendo lá. Ele tem tentado fazer o que ele não fez na gestão dele, hoje ele tenta fazer, fazendo os vídeos e tudo mais. Eu não vou ficar toda hora, todo momento, eu vou ficar respondendo, eu não vou. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que trabalhar, eu tenho mais o que produzir. Então, o nosso centro de diagnóstico, nós vamos atender 3.300 crianças por mês, atendendo na avaliação. Mas para atender na avaliação, nós temos que ter toda uma equipe multidisciplinar. Certo? Para laudar. O atendimento, ele não parou. Esse atendimento esse que estava... Esse que ele não parou, ele permaneceu. Ele permaneceu nas instalações vizinhas, ele permaneceu. O atendimento dessas 200 crianças, aproximadamente, ele permaneceu. Então, nós transformamos esse espaço dele, que atendia 250 crianças por mês, para vamos agora entregar no dia 4 de agosto, nós iremos entregar um atendimento de 3.300 crianças ou pessoas, de uma maneira geral, e iremos entregar o primeiro espaço Girassol lá na Regional 5, na Policlínica Eloy, que nós estaremos lá inaugurando no dia 18 de agosto. Então, esse espaço que ele diz que criou, que entregou e tudo mais, a população ela pode ter certeza que nós estamos ampliando. Nós não, eu tenho o maior cuidado, se tem algo que eu tenho cuidado, é com o dinheiro público, com os recursos, com o erário. Eu tenho um cuidado enorme. Aliás, eu tenho, quando assumi, a auditoria está terminando agora, porque quando eu assumi com um débito de mais de R$1 bilhão. Isso tudo vai ser comprovado na auditoria que nós iremos finalizar. Eu acho interessante, e foi muito bom realmente trazer o assunto para ficar claro, porque desde o primeiro dia do seu mandato, realmente o senhor ganhou um opositor que não está na Câmara dos Vereadores, pelo menos que ele se ocupa em fazer alguma coisa. Mas é impressionante, porque nem o opositor do segundo turno, que foi o André Fernandes, está fazendo essa oposição toda, né? Mas pronto. Eu acho interessante, mas tirando assim... as hipocrisias, é importante que ninguém é impedido de fazer oposição, né? É muito... Agora, assim, a minha pergunta, só para ficar bem claro, esses 250 atendimentos, porque uma coisa é o diagnóstico, o laudo, outra coisa é o tratamento. Isso segue acontecendo. Segue acontecendo. Durante a reforma. Sim, não nessas parou. Instalações. Mas não está precário, não? Isso aí da instalação não, é claro que não está a mesma coisa. É claro que não está a mesma coisa. Porém, não sofreu nenhuma solução de continuidade. Continuamos atendendo, continuamos lá. Não estamos deixando a mercê as crianças de forma nenhuma. E iremos implantar nas 12 regionais, que foi compromisso de campanha meu, que nós estamos agora, vamos iniciar agora a entrega do primeiro. E até o final do ano nós estaremos entregando mais um espaço Girassol. Prefeito, falando ainda em saúde, a área que o senhor já comentou aqui. Eu posso falar sobre o cardápio? Pode falar da merenda, bora. Chegou aqui. Cardápio. Segunda-feira vai ser baião de 2 com farofa de ovos e salada crua. Terça, macarronada com frango e milho verde, mais a sobremesa, que será uma fruta. Quarta-feira, cuscuz com carne e legumes e mais a sobremesa. Quinta-feira, novamente, o baião de 2 com farofa de ovos. Sexta-feira, o pratinho, arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa. Então aqui será o nosso cardápio a partir de agora do retorno às aulas que a nossa criançada naquela terá. Vou merendar no dia do baião de 2. Vou dar um pulinho na escola. Prefeito, ainda falando de saúde, né? Que foi a área que o senhor falou que realmente estava crítica. A gente falou diversas vezes aqui no podcast situações terríveis de
falta de medicamentos, falta de insumos para queimados graves, a situação... Criança sem remédio para dor. É um negócio assim, foi um pesadelo que aconteceu. E de fato, é a área que aparecia de cara que ia ter mais atenção. E acontece a primeira baixa da sua gestão, que foi a secretária Socorro Martins, que deixou a Secretaria, né, de Saúde. Ela foi substituída pela doutora Riane Azevedo, que era superintendente do IJF. E isso, assim, por mais que tenha sido tudo muito tranquilo, né, uma mudança que não representou uma crise, mas traz uma certa instabilidade para esse período, já que a secretária de Socorro estava ali, né, conduzindo, levou um tempo para tomar conhecimento do que estava acontecendo na gestão, e aí teve que agora reiniciar o processo com a doutora Riane. Aí a gente quer entender como é que está o quadro da saúde de Fortaleza, porque falta de remédio estava acontecendo até poucos dias. E a gente chegamos a falar assim, será que ainda dá para jogar na conta do Sarto? Porque já são 6 meses de gestão, né? Então, alguns medicamentos ainda faltando. Como é que está o quadro da saúde? Bem, eu sempre digo, Camila, que a saúde, nós atuamos alicerçados num tripé, e esse tripé é com 3 componentes. O primeiro componente de pessoal, profissionais, o segundo componente de estrutura física e o terceiro de medicamento. É bem verdade que nós passamos por um problema sério relativo a medicamentos. Isso tudo que aconteceu relativo aos medicamentos foi reflexo da má gestão da gestão anterior, onde simplesmente deixou de pagar, ficou inadimplente com as organizações sociais e as cooperativas durante 5 meses. Foram 5 meses, de agosto a dezembro, essas organizações sociais e cooperativas não receberam repasse da prefeitura, ocasionando problemas seríssimos na nossa saúde, na rede pública de saúde do município de Fortaleza. Porque são essas organizações sociais que fazem a aquisição dos remédios para colocar nos postos de saúde e também no próprio IJF, certo? Vocês devem se recordar que no final do ano passado não faltava só medicamento, faltava alimentação para os pacientes, para os acompanhantes dos pacientes, estava um verdadeiro caos. Em janeiro, a prefeitura, não só a gestão anterior, não só não pagou, como também não fez um planejamento para o ano de 2025. Quando nós assumimos, com o planejamento que nós fizemos, a indústria farmacêutica, ela simplesmente tem um recesso no mês de janeiro. Nós só tivemos condições de fazer qualquer coisa a partir de fevereiro. E aí existe a burocracia de processo de cotação, de cotações, de aquisições, de logística, até chegar aqui foi o mês de abril. A coisa começou a normalizar na segunda quinzena de maio. Então, a partir da segunda quinzena de maio, realmente, o medicamento em Fortaleza, em toda a rede, ele começou a sua normalidade. Hoje, eu posso lhe dizer, com muita propriedade, que dos 137 remédios que são ofertados pela Prefeitura de Fortaleza à população fortalezense, nós devemos ter, se não todos, quase que todos. Com uma ou outra situação, que isso é normal, de logística. Falta hoje, amanhã que vai chegar lá. Acabou hoje um remédio tal, amanhã a gente já... Então, assim, de logística, mas a grande maioria tem, digamos, nas prateleiras, sendo ofertados para a população fortalezense. Então, essa questão do medicamento, ela foi normalizada. A questão da estrutura física, que praticamente dos 170 equipamentos que nós temos na área da saúde, são 134 postos de saúde, 16 CAPs, 10 hospitais, o 11º agora está sendo agora com a Santa Casa de Misericórdia, que nós estamos assumindo a partir do dia 16 de julho. Então, mas nós temos 10 da nossa rede, 6 UPAs e 4 policlínicas, fazendo um total de 170 mais a Santa Casa, que dá 171. Praticamente toda a nossa rede, com algumas exceções, elas precisam de intervenções físicas de reforma, de recuperação. Dos 170, eu digo sem sombra de dúvida que pelo menos 120 nós teremos que recuperá-los.
e nós estamos fazendo, já começamos essas reformas, já começamos essa recuperação. O IJF passa por reforma, nós vamos entregar agora, no início de agosto, nós vamos entregar 30 leitos de UTI, 36 leitos de enfermagem, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Zé Walter, Conjunto Ceará, nós vamos entregar todo o hospital reformado, de 60 leitos que tinha, passarão para 144 leitos, mais 10 leitos de UTI, mais um centro de imagem com ressonância, com tomografia. O outro hospital, o Hospital da Mulher, sendo reformado, se vocês conhecem, dê um pulinho lá para vocês ver como é que está lá o Hospital da Mulher, já reformado. Vamos agora, já entregamos a parte... tinha visto só os destroços. A gente, agora nós recebemos inclusive fotos, vídeo, tudo de uma pessoa que estava lá internada, amigo nosso. A mãe estava internada. Disse que levou tudo. Até uma chaleirinha assim para botar água. A situação lá estava feia. Todos estavam feios. Toalha, lençol, e nós estamos recuperando os postos de saúde. Dos 134 postos de saúde que nós temos, nós devemos ter algo em torno aí de 34 que estão em condições razoáveis. Inclusive, entregamos, na nossa gestão, nós já entregamos 4 postos de saúde, todos eles reformados. E nós ainda temos aí mais 5 postos de saúde para ser entregue. E nós já iniciamos a reforma de todos os postos de saúde. Os nossos CAPs, nós estamos iniciando a reforma de todos os nossos CAPs, todos. Estamos chamando 260 concursados aprovados no último concurso do RAPS, para que preste serviço dos nossos CAPs, a nossa saúde mental. Iremos, além desses 260, iremos chamar mais os aprovados do IJF, da FAGIFO, iremos também... FAGIFO também aqui recebe muita reclamação. Quem que deu, né? Foi outra bomba aqui, mas tudo bem. Tu recebeu, né? Então, assim, temos a FAGIFO, temos o IJF, que nós vamos chamar os aprovados, parte dos aprovados. Também iremos chamar mais outra parte pelas organizações sociais, porque eu tenho a LRF, que eu tenho que respeitar, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, então esse tripé, o tripé de medicamento, o outro componente, estrutura física, e o terceiro de profissionais, pessoal, nós estamos trabalhando fortemente. Eu não tenho dúvida em dizer, que nós, cada vez, o IJF, se você for lá, o atendimento já está sendo outra coisa. Procurem ter notícias do IJF. Se não chegou reclamação aqui, porque a coisa está andando, né? Se não chegou. Mas o IJF, nós estamos trabalhando também fortemente no IJF. Enfim, a saúde de Fortaleza, a meu ver, né? Primeiro você pega uma cidade, é importante que vocês tenham esses dados, tenham conhecimento desses dados. Você pega uma cidade, o Nordeste são 9 estados, né? Ou seja, 9 capitais. Você sabe qual é a capital que mais hospital secundário tem? Aqui Fortaleza. Mesmo. Você sabe quantos tem em Salvador? Não. O hospital municipal, 1. Ixi, não estou falando de UBS, eu não estou falando de posto. Estou falando de hospital. 1 hospital. Vocês sabem quantos tem em Recife? 1. Vocês sabem quantos tem em Fortaleza? 10. Aí, tá vendo? Em JF, Hospital da Mulher, Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará. Do jeito Hospital que só tem Hospital da Criança, 3 Gonzaguinhas e 3 Frotinhas. Então, assim, nós temos... E agora, sem contar com a Santa Casa, porque a Santa Casa nós estamos assumindo, Inês, a Santa Casa, você sabe por quê? Sim, me diga uma coisa, tu fiquei preocupado. Não, a prefeitura já vive assim meio aperreado que o dinheiro ainda vai assumir a Santa Casa, que todo mundo diz que é dinheiro... É um buraco, né? É um buraco sem fundo ali, uma despesa enorme com cirurgia. Como é que vocês vão fazer? Nós estamos assumindo a Santa Casa porque nós não podemos prescindir de 274 leitos para uma cidade que já tem um estrangulamento de leitos. E nós prescindimos de 274 leitos, seria da nossa parte, eu não digo irresponsabilidade, mas seria da nossa parte nós estarmos sendo extremamente passivos. E o governo federal, juntamente com o governo estadual, a prefeitura realmente não tem essa grana, não tem os recursos necessários, mas o governo federal, que já tinha disponibilizado quase 200 milhões de reais ano para o IJF,
no início do ano, o presidente Lula, junto com, na época, a ministra Nízia, já foi com o Padilha, salvo engano, já foi com o Padilha. Eles disponibilizaram esse valor de 180 milhões de reais para o IJF. Agora estão disponibilizando novamente um valor extremamente importante, algo em torno de 160 milhões de reais, para que a gente possa ter uma condição melhor na Santa Casa, nos Frotinhas e nos Gonzaguinhas. Agora, isso tudo, claro, com um aumento de produtividade, porque nós não podemos, a Santa Casa não pode ter uma produtividade tão baixa como estava tendo. Então, assim... Aí a gestão vai, então, entrar no esquema que a prefeitura aplica nos outros hospitais. Isso, a intervenção vai ser uma intervenção, certo. A intervenção vai ser nossa, da prefeitura, obviamente com a ajuda de recursos por parte do governo federal e do governo estadual. Agora, também, outro dado que é importante, para a saúde, para a rede pública, isso tudo na perspectiva do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós estamos unificando as regulações tanto do Estado... Isso talvez tenha um efeito que as pessoas nem imaginam, um efeito positivo. Porque quando você organiza a regulação de leitos e integra com o Estado, a tendência é que as pessoas sintam... Porque a pior coisa que tem, prefeito, é você vai para um hospital, aí fica sendo jogado de um canto para outro, não sabe onde é que vai ter leito. Sim. Sem contar com os sombreamentos que existem, que eu cidadão... Eu estou na lista do Estado e estou na lista do município. Que existe muito isso. A pessoa fica tão aflita que chega e diz, eu vou entrar nas duas filas aqui der primeiro. Então, ainda existe isso, esse sombreamento. Além, é claro, da própria gestão da fila de regulação. Nós vamos ter apenas uma... A partir de quando? Já agora? Não, nós estamos... As equipes técnicas estão trabalhando. Eu acredito que a partir de setembro. Eu acredito. A unificação vai ser, ela dá-se a partir de setembro. Com a gente, a secretária de saúde. A gente vai... Sem contar também com outras medidas que nós tomamos. Por exemplo, o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e de endemia de Fortaleza. Nós, logo que saiu o percentual, nós já implantamos. Enfim... nós estamos trabalhando muito, eu sei que o desafio é muito grande, em especial nessa questão da saúde, porque é um problema... Você tem crônico um sistema, e de difícil resolução. Você tem um sistema único, Sistema Único de Saúde, que ele é subfinanciado. Ele é subfinanciado. Você não pode pagar num procedimento cirúrgico. Está, inclusive, tendo um problema com a questão de repasse para tratamento de câncer, né, Evandro? Sim, pelo que eu li, está um problemão. E a queixa é de que há subfinanciamento por parte da prefeitura. Subfinanciamento que está. Isso não é só aqui em Fortaleza, não é em Fortaleza, não é no estado do Ceará. É no Brasil todo. Você tem o Sistema Único de Saúde, que é uma ideia belíssima, que com acesso universalizado, integral... É uma coisa que chama a atenção mundialmente. Claro, todo mundo. Agora mesmo veio um americano para cá, acho que foi um americano que veio, e foi atendido, o camarada saiu horrorizado. Mas nós temos esse gargalo, que é essa questão do subfinanciamento. Se o governo federal, junto com os estados e municípios, conseguirem superar essa questão do subfinanciamento, não existe modelo melhor na saúde no mundo do que o nosso. Agora, uma coisa que eu não me conformo, só um detalhezinho aqui. Outro dia eu estava lendo a notícia que perdoaram uma dívida enorme do plano de saúde, que a gente sabe que nada em dinheiro, e tinha uma dívida enorme com o SUS e passaram a mão na cabeça. Foi no Apivida. Mas deixe para lá. Bora falar agora de segurança. Segurança, o senhor criou a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o secretário é o Coronel Márcio Oliveira. Mas a gente não... eu não criei, não. Já tinha. Sim, a secretaria já tinha, mas é ele que você nomeou isso aqui. Sim. Márcio Oliveira, desculpa aí. Não, já tinha Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. É o secretário Márcio Oliveira. Já dá para ver, a gente não dá para ver assim o que é o resultado dessa secretaria. Porque continua a mesma coisa aqui nos bairros de Fortaleza. Agora, o mais recente é no Vicente Pinzão, né? Tiroteio, teve madrugada aí agora, nesse último fim de semana, era tiroteio. Como é que o senhor avalia isso, o prefeito? Como é que pode a prefeitura colaborar nesse setor de insegurança, de violência? Inês, com meu conhecimento e a experiência em legislativo e também executivo, até porque já fui secretário de Estado de uma pasta importante, que é a parte de assistência social,
eu vejo segurança, primeiro, algo extremamente desafiante, assim como a saúde. E você não pode tratar a segurança como uma questão especificamente pelo lado coercitivo. Sim. De você contratar homens, de você adquirir pistolas, enfim. Isso é importante, sem sombra de dúvida que é importante. Mas tão importante quanto é você fazer um trabalho preventivo de ocupação dos espaços públicos, de programas e projetos sociais, de uma educação, de você investir fortemente em educação, até porque isso não é algo que você vai ter como resultado a curto prazo. Você consegue ter resultados em segurança a médio e longo prazo, porque você não consegue transformar uma geração, a educação de uma geração. Você consegue na segunda geração, terceira geração, que você começa a ter resultados melhores. Então, nós, da Prefeitura, nós estamos juntamente, muito alinhado com o governo do Estado, nós estamos trabalhando para fazer a ocupação dos espaços públicos. Nós, logo no início, nós fizemos um programa de ocupação das areninhas. Não sei se vocês se recordam, no início do ano, estava tendo alguns eventos em Areninhas, salvo engano, teve até morte. No início do ano. E nós fizemos um programa de fazer essa ocupação dos espaços. Agora, é uma coisa que aquele residencial José Euclides. Aquele residencial é um dado, assim... aquele residencial, ele passou algo em torno de 300 e tantos dias, 400 e tantos dias, sem ter um único evento. Aí, quando tem, tudo que foi feito durante um ano, tudo que foi feito vai por água abaixo. É uma situação... Agora mesmo, semana passada, teve um outro evento lá, já estava com, salvo engano, 3 meses, ou era 4 meses, que não tinha nenhuma situação. Aí teve um agora. Então, assim, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar muito na ocupação desses espaços públicos. Nós, enquanto Guarda Municipal, nós temos que ocupar as praças, nós temos que ocupar as areninhas, nós temos que ocupar as paradas de ônibus, os CRAS, os postos de saúde, as unidades escolares. E juntos, agora mesmo, nós vamos lançar, agora no final do mês, os nossos pelotões da Guarda Municipal, que nós vamos, através do concurso, nós convocamos 254 novos guardas municipais. Daqueles 508 que tinham sido dispensados, tinham sido convocados pelo Sartre e depois foi suspensa a convocação. Porque ele convocou no dia 23 de dezembro. Foi. Ele convocou no dia 23. Vai um presente de Natal. É uma conta bem altinha para a Prefeitura. Aí, então, desses 508, agora chamou 200 Não, já chamamos. Eles já estão trabalhando, 254. Nós chamamos, salvo engano, em março ou foi abril que nós chamamos. 254 novos guardas. Os outros 254 serão agora no início do 2026. Certo. Nós entregamos sede própria, nós estamos capacitando esses guardas constantemente. Nós recebemos 400 novas pistolas, 29 novas espingardas da Secretaria de Administração Penitenciária ligada ao Governo do Estado. Lançamos um pacto para o Ceará com a segurança cidadã, com as 12 equipes reforçando a segurança dos equipamentos públicos. Enfim, reforçamos a estrutura de segurança do Instituto Dr. José Frota, que é outra coisa também muito. E também do estádio Presidente Vargas, lá no estádio com reconhecimento facial. Mais de 3 mil atendimentos do Grupo Especializado Maria da Penha. E também estamos fazendo uma obra que eu acho muito importante, que é a Central de Gestão Integrada do Vídeo Monitoramento de Fortaleza, onde vizinho Passo, que nós estamos fazendo essa obra, onde irá fazer o vídeo monitoramento de toda a cidade, não só no que diz respeito à questão da segurança, mas também dos pontos de lixo, enfim. E nós teremos diversas pastas que estarão dentro dessa central para que possa estar fazendo a segurança de toda a cidade. Eu acho que essa questão da ocupação da cidade é fundamental. Sim. Porque a cena que a gente viu esses dias, lá no Vicente Pinzon, que depois de uma morte que aconteceu, uns caras saíram atirando a esmo, no meio do nada. Teve um tiroteio. Eu duvidei que era tiro, porque era tanto tiro. Não, gente, não pode uma coisa dessa. Um vídeo bizarro, bizarro. Isso é a falta, é a inexistência, a ausência total do Estado.
acontecer isso, assim, as pessoas na rua, no meio da rua, fazendo isso. E olha, o Vicente Pinzon tem umas áreas assim que eu acho que a prefeitura podia olhar, sabe, com mais carinho. O Mirante ali, o conjunto Santa Terezinha. O Mirante já foi uma área tão linda. Tem uma das melhores vistas da cidade. Sim. Né? Tinha restaurante, era super bacana. E hoje não tem nada, não tem mais opção para a juventude ali dali. No Alto da Paz, né, que você fala? Mais para cima do Alto da Paz. É lá já no Mirante mesmo, onde chama Mirante, né? No Morro Santa Terezinha. E aí, prefeito, assim, bote ali o negócio para funcionar, porque senão realmente entregar isso. O bairro fica estigmatizado, só com caso de violência, tá uma coisa séria ali. Tristeza. Vou mudar só um pouquinho de assunto. Ave Maria, meu Deus do céu, a gente não vai dar nem conta. Não, porque senão já chega numa hora. A gente chega no nosso... Mas, prefeito, é o seguinte, o senhor desfez algumas decisões do Sarto, entre elas, né, suspendeu a autorização para a construção de superprédios, né, de novos superprédios. Teve algumas medidas que o senhor conseguiu reverter, protegendo áreas ambientais, áreas verdes. Mas teve uma coisa que o senhor não mudou, e a gente não mexeu, e a gente ficou curioso para saber por quê. Que são aquelas obras nos espigões da beira-mar. Aquelas... Sim. Até o Beach Park, né, que vai fazer. O Beach Park vai fazer. Isso o senhor pensou em... a obra do Náutico, do espigão do Náutico e do Ideal. Né? Exatamente. Eles estão até com obras já rolando. É nadador ali. Sabe que os espigões são super ocupados. Todo dia... As pessoas vão nesses espigões justamente para ver o lindo pôr do sol, o nascer do sol. Todo dia está sempre 100% ocupado. O projeto, esse que vai ser iniciado agora, que é do Beach Park, a gente ouviu, acho que foi o Gardel Rolim na época, eu perguntei, não, as pessoas vão poder ir andar lá. Praticamente só quem for nos restaurantes. Se o pessoal pensa que é o Beach Park. É porque é a empresa do Beach Park. Que é dona do Beach Park que ganhou a licitação para ocupar os espigões. Vai botar, eu não sei como é que tá. Vai botar restaurante, vai ter uma roda gigante, sei lá o que é que vai ter. Né? Aí o Gardel, Carlos Gardel lá, a gente entrevistou ele, aí ele, não tem problema não, todo mundo vai continuar entrando e saindo. Vai não. Olha o dedinho, não é assim. Eu acho que não. Vai ter uma restrição de acesso. Eu pedi para... eu tenho uma coordenadoria de projetos especiais, salvo engano, COP4. Eu pedi para avaliar. Na realidade, são 3 espigões. São 3, olha aí. Exato. São 3 espigões. É o do Náutico, é o do Ideal e é o da... Mais embaixo. João Cordeiro. João Cordeiro. Bem grandão. Eu pedi para serem avaliados esses 3 projetos para que a gente tome uma decisão, mais respaldada. Eles estão analisando, inclusive foi feito agora está sendo feita uma avaliação relativa à questão de peso em cima desses espigões e tudo mais. Então, eu não posso ainda adiantar nada, porque ainda está em avaliação. O esgotamento sanitário desses empreendimentos, tudo, né? Sim. Relativo a qualquer uma outra decisão que a gestão anterior tomou, eu decidi vetar, vetar uma mensagem que ali na Santos Dumont, inclusive, coincidentemente, na época da campanha, eu fui, que transformando a área verde em área para exploração imobiliária. Além dessa, tiveram outras 3 leis que aí já foram sancionadas, já foram sancionadas, e nós enviamos para a Câmara Municipal de Fortaleza mensagens revogando essas leis que também transformavam algumas áreas verdes da cidade em áreas para exploração imobiliária. E assim, Fortaleza já tem poucas áreas verdes, né? Você sabe disso. Já tem poucas áreas verdes, e nós não podemos prescindir de mais áreas verdes, nós perdemos. E nós que queremos tanto uma cidade sustentável, uma cidade mais arborizada, uma cidade... Enfim, nós temos que estar muito atento a essa situação. Isso prejudica até os especuladores imobiliários, porque uma cidade sem verde fica uma cidade muito mais desagradável. Então, assim, até esse pessoal não para pensar, né? E quando o senhor plantar os pés de planta que nem o Sarto plantava, o Roberto Cláudio, não é só plantar, não. Tem que mandar o povo aguar as plantinhas, porque ficou... Plantamos 50 mil mudas. Eu disse que eu ia plantar, nunca eu ia cuidar, se vai crescer. Eu não disse que eu só disse que eu ia plantar. Agora, é importante isso que a gente está conversando, porque nós agora estamos num período, vamos agora iniciar agora agosto,
um período onde está sendo revisto o plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade que era para ter sido aprovado há muito tempo. Em 2019. O último plano diretor ele era para ter sido revisto em 2019. Já estamos em 2025. Aí tem a desculpa de que não teve a questão da pandemia e tudo mais. Tudo bem. Mas a minha expectativa é de que até o final desse ano a gente possa aprovar um plano revisor da cidade de Fortaleza, para que a gente tenha um novo plano. Isso, claro que isso aí vai ser feito uma escuta aos segmentos sociais, é claro que isso aí vai passar por uma participação social grande para que a gente chegue no final do ano a gente consiga ir. A gente está falando aí meio ambiente e tal, continua jogando esgoto ali na beira-mar? Aquele ali é um problema antigo. Pois é, antigo demais. Sim, aí a pessoa, porque ali é uma coisa imunda, mas o senhor não, é que é o seguinte, né? Ali, sexta-feira tive... Tem doença de pele, não? Uns impinjos, assim. Sexta-feira eu tive uma reunião do nosso secretariado e foi uma das coisas que eu cobrei ao meu secretário de Meio Ambiente. Essa questão daquele, não sei nem o que é aquilo ali, aquela mancha. Aquela mancha preta que depõe contra a Ave Maria, contra a gente. No cartão postal da cidade. No cartão postal. Me explicaram que aquilo ali era questão do Riacho Maceió, que quando enche, sobretudo... Não é só no Riacho Maceió. Sobretudo, sim, mas deixa eu ver o que aquela... Sobretudo no período, que me explicaram, sobretudo no período de chuvoso, que sobe, o nível do mar sobe e termina... desembocando ali num parque... Bisão? Parque Bisão? Parque Bisão. Exato. Então, assim, eu acionei a minha Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, e solicitei ao governador Elmano para a CAGES se juntar a essas duas pastas municipais, no sentido de que a gente dê de uma vez por toda apresente uma alternativa e solucione aquele problema. Que aquilo ali, desde quando eu me conheço como gente, tem aquele problema e não se resolve. Então, as equipes estão aí se juntando para que a gente possa ir solucionar. Porque na gestão passada ficava o Elmano jogando para a culpa para o ex-prefeito, os prefeitos jogavam para o Elmano. Ficava uma troca de acusações. E o negócio lá rolando. Não, e eu digo que não é só o Riacho Maceió, porque é a mesma coisa que acontece ali mais para o lado da Praia de Iracema. Acontece a mesma coisa, despejo de esgoto, tem um pessoal lá, um dos líderes ambientalistas, o André Comaru, que está muito envolvido com isso, vive mostrando as manchas, né? E é uma tristeza, né? Porque o cartão postal... Sim. A gente fica elogiando assim, nossa, a nossa aula está tão linda, tão linda. Aí vem um turista e vê se uma depara com aquilo. situação. É terrível, né? E para a gente mesmo, né? É verdade. É isso. Aí, prefeito, agora vamos falar de política. Vamos falar de política. Negócio de cidade, vamos falar do negócio PT, de vamos falar do PT. Fortaleza já Vamos falar do PT, esgotando, porque ó, a gente já passou de hora, gente. Agora é reta final. Mais um pouquinho. O PT teve agora as eleições internas, né, do partido, e aqui no Ceará o campo popular, liderado pelo ministro Camilo Santana, pelo governador Elmano, pelo prefeito de Fortaleza, né, pelo menos é o que dizem, né? O campo popular elegeu todo mundo, conseguiu de fato demonstrar uma força, um poderio muito grande, ter a hegemonia no estado e no município de Fortaleza. Só que a gente sabe que tem uma parte do partido, especialmente liderado ali pela deputada Luiziane Lins, né, que é o campo da esquerda, que não lida bem com esse campo popular. Na época das discussões da eleição direta, as candidatas do campo da esquerda, que é a professora Adriana e a Mari Lacerda, as duas candidatas, né, ao PT do estado do Ceará e ao PT de Fortaleza, elas disseram que estavam abertas a diálogo e tudo mais, com os demais campos, que tinha uma abertura. Queria saber se houve diálogo e como é que está sendo a conversa daqui para frente, já que o partido segue, como sempre seguiu, mas só que com essa essas novas forças, né? A estrutura de forças aí estabelecida com mais força ainda para o grupo do Camilo Santana. Né? Então, a gente tem um PT do Ceará que tem um peso, pendeu bem forte para um lado, e um outro tem um grupo que é esse campo da esquerda, que tem uma deputada federal, que tem vereadoras, enfim, são figuras importantes para o partido também. Então, como é que está essa relação de forças no partido? Só para completar, e ainda tem o campo do companheiro Guimarães, Isso. Né?
tem o que? Qual é o nome do campo dele? Campo Democrático. É campo popular, campo democrático, campo de esquerda. Ave Maria, é muito campo, né? Meu Deus, como é que fica? Como é que fica, mano? Diz aí. Eu penso que todo e qualquer espaço de poder é natural que haja umas articulações, é natural que cada um queira ter maior representatividade. Isso não é de agora, isso aconteceu em diversos exemplos que nós temos. Então, acho perfeitamente natural. Segundo, particularmente, eu desconheço qualquer tipo de diálogo ou conversa que Luiziane, por exemplo, eu nunca recebi uma ligação da Luiziane, absolutamente. Aliás, desde que fui eleito, eu não me recordo. Na eleição... Nem se encontra. Não, vocês se encontraram uma vez quando o Lula veio aqui, não foi? Ou não? Rapidamente, estou enganado. muito rapidamente. Muito rapidamente. Nós estávamos lá em cima no palco e foi muito rapidamente. Eu e a Inês só bilando assim, vocês. Será que vão se abraçar, se dar a mão? Lembra, Inês? Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma situação. Apenas é questão de visão, de visão partidária, de você... A gente tem que aprender a lidar com as nossas lideranças. Eu sou muito bem resolvido nessa questão de saber lidar quem são os meus líderes políticos internos, quem são os meus líderes. Nós temos o governador Elmano, que, por sinal, está muito bem avaliado, por sinal, tem feito aí um bom governo, bem avaliado. E temos o ministro Camilo Santana, que é a figura, hoje a maior figura política no nosso Estado, sem sombra de dúvida. Haja vista o que foi que aconteceu em 2022, 2024, agora novamente. Então, nós temos que ter, primeiro, essa compreensão de lideranças. Eu tenho... Que a Luiziane não tem? Não, estou dizendo que eu tenho. Estou dizendo que eu tenho uma compreensão muito clara para mim. E quando você tem essa compreensão, facilita até para você ter seus espaços. Eu digo que em nenhum momento eu fui provocado para a gente conversar sobre questão partidária, sobre questão agora da eleição do PED. Eu, em nenhum momento fui procurado. Sempre tive em mente de que, mesmo sendo o PT um partido plural, mesmo sendo o PT um partido de diversas correntes, tendências, mas é sempre bom. O PT, talvez no Brasil, talvez não, no Brasil, é o exemplo de que com consenso a gente consegue avançar bem mais. E aí você pode pegar o nosso exemplo aqui, que hoje nós temos o governo do Estado do Ceará e nós temos a quarta maior capital do país, que é governada pelo PT. Então, isso, imagino eu, tenho convicção que isso é uma demonstração de que nós podemos, sim, através do diálogo, através do respeito mútuo, a gente pode avançar bem mais. Prefeito, vamos falar um pouquinho de 2026? Ave Maria, tá bem aí, batendo na perna. E assim, se tem comentado sobre uma possível dificuldade que o governismo vai ter para a montagem de chapa, porque são muitos aliados, muitos interesses, principalmente o Senado. Maria, governar Fortaleza acho que é mais fácil do que fazer essa chapa aí do Senado com tanta gente querendo, né? Eunício, Chiquinho Feitosa, Guimarães e tal. Recentemente, um dos nomes cotados, né, para o Senado nessa chapa, o deputado Júnior Mano, foi alvo da Polícia Federal. Né? O Júnior é o nome que o Cid, que é um grande aliado de vocês também, vinha defendendo com veemência. E aí ele foi alvo da Polícia Federal, suspeito de desvios aí de recurso público, de emendas e tal. Eu queria saber, assim, o que é que o senhor pensa sobre a viabilidade, a preço de hoje, do nome do Júnior Mano para uma vaga no Senado na chapa governista? Primeiro, Herbeli, a gente tem que ter a compreensão de que a eleição não é hoje. A eleição é daqui a 1 ano e meio. Né? Claro que se fosse hoje, digamos, estaria a preço de hoje, teria uma certa dificuldade, a preço de hoje. Mas a eleição não vai ser agora, a eleição é daqui a 1 ano e meio. Segundo, eu já dei, inclusive, uma entrevista que nós todos temos uma tendência, nós, seres humanos, e o universo político tem uma tendência em julgar, né, e condenar as pessoas. Né? Eu não vou fazer isso. Primeiro, tem uma investigação em curso, né?
Eu só me sinto à vontade de dizer algo depois que tiver efetivamente um processo, depois que, enfim, eu não sou. Nós temos que respeitar os poderes. Nós temos a Polícia Federal, nós temos o Poder Judiciário, e eles sim têm competência para fazer a investigação e fazer o devido processo legal, dando ampla defesa, o contraditório, para que no final possa se ter uma posição. Então, o Júnior, uma pessoa que tem aí, o Júnior Mano, no caso, ele tem aí obtido apoios, né? Tem, sei lá, 45, 50. Arrumo de prefeito. Se for Cada um diz um número de prefeitura. Se for a conta da Polícia Federal, são 51 municípios, né? Enfim, que tem problema. Tem aí 45, então, se for 50 prefeitos. Então, ele é uma pessoa que tem uma carreira, né? De uma certa forma, ele cresceu bastante politicamente, mas eu acredito que essa discussão, não adianta a gente estar fazendo essa discussão agora. Essa discussão a gente tem que fazer em 2026, até porque eu, enquanto prefeito, eu fico vendo à distância esses problemas, porque o meu foco é trabalhar, estou me dedicando muito, com muita energia para a cidade de Fortaleza, que a cidade depositou uma esperança muito grande, muito forte em nós. Foi uma disputa extremamente acirrada, onde dividiu a população. E a minha função agora, o meu objetivo é nós nos unirmos, é nós darmos as mãos, independente se é do campo progressista, se é mais do campo da direita, da extrema-direita, é nós todos darmos a mão com um único objetivo, com um único desejo, com uma única vontade. É de nós, efetivamente, sabermos que temos que mudar essa cidade. Eu digo sempre, Heber, que o que eu quero deixar de legado não são obras, não são vias, são importantes, é óbvio que a mobilidade é importante, é óbvio que intervenções estruturantes são importantes, mas o legado que eu quero deixar é as pessoas sentir o orgulho de viver aqui, de ter uma saúde de qualidade, de ter uma educação de qualidade, de você ter uma assistência onde você possa ir a um CRAS, dos 27 que nós temos, a um CRAS e ser atendido e ter uma equipe para te atender. Prefeito. Enfim, é esse o legado que eu quero deixar, de as pessoas sentirem que tem um prefeito, que esse prefeito tem a empatia ou tem o sentimento de saber a dor do outro. É esse o legado que eu quero deixar. Prefeito, a Fortaleza é a única capital do Brasil governada pelo PT. Sim. Né? Por parte, assim, eu queria saber se o senhor é pressionado, se tem alguma... Enfim, não sei, eu estou dizendo pressão, mas não sei se é uma pressão, mas uma cobrança por parte do PT Nacional de mostrar serviço. Não. Como um espelho, como uma vitrine para o resto do país. Emendando aqui essa pergunta, não tem nada... tem a ver, sim. Quero saber como é que está a sua relação com a Câmara dos Vereadores. Sim. Porque quando o senhor foi eleito e a Câmara foi eleita, era um pessoal... a gente olhava assim os partidos, né? Vixe, até lascado, cheio de opositor. Aí o pessoal dizia, menino, isso aqui... Eu dizia, né? Porque eu tenho muitos mais anos de experiência nessa história. Menino, esses meninos vão tudo virar. E viraram ou não viraram? Como é que está a sua relação lá com a Câmara? Bem... O presidente é seu, companheiro Respondendo primeiro a questão do PT... O PT, não tem pressão, não. De jeito nenhum, não tem nenhum tipo de pressão. A pressão é da minha parte. Sim. E não do partido. Eu é que sou extremamente crítico comigo de querer apresentar resultados, mesmo sabendo eu que, num primeiro momento, nós temos que fazer um trabalho de planejamento, um trabalho de organização, em especial da forma como nós recebemos uma prefeitura. Então, assim, se existe alguma cobrança, é do Evandro CPF, pessoa física, com o Evandro prefeito. Isso deixando muito claro. E eu só tenho que agradecer o PT Nacional. O presidente Lula tem sido extremamente atencioso com a cidade de Fortaleza, com o estado do Ceará. Lá atrás, antes mesmo de eu assumir, eu fui lá, bati na porta dele umas 2, 3 vezes. Ele, de imediato, no início do ano, já mandou o recurso aqui para o IJF. O governador Elmano, por sua vez, no final do ano passado, Camila, o IJF não fechou por causa do Estado, por causa do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, através do governador Elmano, da secretária Tânia,
que disponibilizaram medicamentos lá para o IJF, porque insumos, porque ia fechar. Então, assim, eu só tenho que agradecer o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e aqui mesmo, os deputados, os vereadores, têm sido extremamente nossos parceiros. Relativo à Câmara de Vereadores, eu também não tenho o que reclamar. Nós temos, dos 43, nós temos hoje 34, 35 vereadores que estão conosco. Então, nós temos uma ampla maioria, mas sempre tratando com muito respeito, com a harmonia entre os poderes. Eu tenho tido uma excelente relação com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Léo, o presidente Léo, assim como o Léo Couto, assim como também os demais vereadores. A nossa relação é muito boa e, graças a Deus, todas as mensagens que nós enviamos para aquela casa têm sido debatidas, têm sido amplamente discutida, mas, ao final, graças a Deus, a gente tem conseguido aprová-las. Ébele, encerrando. Sou eu que vou encerrar? Yes. Não, pois está certo. Lá eu queria sua. saber, voltando aqui um pouquinho para a política, o senhor falou do Júnior Mano, mas eu queria saber se o senhor é um defensor de que o PT, além da vaga de governador, tenha uma vaga para o Senado também. O Guimarães se coloca como candidatíssimo, custe o que custar. A gente escuta nos bastidores de que a vida dele não é fácil, porque realmente são muitos interessados nessa vaga. Qual é a sua posição pessoal, prefeito? Assim, o PT merece essa vaga no Senado também? Ninguém consegue governar um estado, um município, se não for com uma ampla frente partidária formada por uma forte aliança. Eu tenho... A minha vice é do PSD, o presidente da Câmara é do PSB. Então, a gente constrói uma aliança onde as convergências são maiores do que as divergências. Não diferente é para o governo do Estado. O governo do Estado, óbvio, que eu torço para que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, ele possa ter o maior número de representantes, tanto na Câmara Alta, como também no Congresso de uma maneira geral, como também na chapa majoritária. Mas é óbvio que a gente tem que aliar aquilo, o meu desejo, a minha vontade, para o que é viável. Eu não sei, daqui para lá, quais são os partidos que ficaram conosco. A gente também tem que construir. Isso é uma construção. A prioridade é manter esse arco. O senhor defende essa aliança? Claro, defendo. Eu defendo que o MDB fique conosco, eu defendo que o PSB fique conosco, o PSD fique conosco, o PP fique conosco. Eu defendo, é óbvio que eu defendo. Agora, tudo dialogando, conversando, construindo. Não se faz política com imposições. Política se faz com construções. Não se faz política dizendo eu quero isso, eu quero esse espaço A, eu quero o espaço B. Eu penso, no meu ponto de vista, mas rola essas discussões... Não é que rode imposições. Rola, assim, se há esse clima de imposição... O Guimarães está falando que impõe, disse né? que... ele está se impondo. Ele falou que o Guimarães é impondo. Mas 2 anos que ele lateja com isso. Não é que role imposições, mas eu vejo que se discutir agora, há mais de 1 ano e meio... Nós estamos com 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio. Mas se discute isso desde dezembro do ano passado. Acabou as eleições, acabaram de 2024, acabou uma semana depois ou 15 dias depois começou essa discussão. Já é mais de 2 anos que a Inês falou. Eu acho que isso não é salutar para uma gestão, no caso do governo do Estado, está se discutindo isso com tanta antecedência. Nós que somos situação... quanto mais a gente puder retardar essa discussão, para a oposição não, a oposição está no direito dela, ela tem que levantar essa questão, tem que discutir, mas situação, eu não vou discutir isso agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar resultados, eu tenho que fazer as entregas que a população deseja, a entrega lá do Cariri, a entrega lá do Inhamuns, a entrega lá do Vale do Jaguaribe, a entrega lá da região norte, enfim... Eu tenho que fazer as entregas. É a mesma coisa de mim aqui em Fortaleza, enquanto prefeito. Eu, enquanto prefeito, eu não vou querer uma discussão antecipada de uma eleição municipal. Eu vou querer trabalhar para fazer as entregas, para ter uma saúde de qualidade, para eu ter uma infraestrutura, para eu ter mobilidade. Enfim, é o que eu quero. E não está uma discussão dessa tão antecipada que eu acho. E isso aqui eu acho que é o equívoco
que está se cometendo. Exatamente. Prefeito, foi, viu? Foi quase a... Cansou, Evandro? Foi quase a Bíblia Sagrada, mas era isso. Eu ainda queria perguntar lá da fotinha deles, tudo junto, pousando, você, Cid, aquela foto que tem umas semanas já. Mas vocês estão se encontrando, estão fazendo encontros, porque a oposição toda tentando foi lá no se governo, unir, né? Foi lá no Palácio do Governo. Exatamente, numa sexta-noite, ou era num sábado à noite. Sábado à noite, pobrezinho do Guto, sabe? Porque eu trabalho também sábado à noite. Era Cid, era Camilo. Pra trabalhar. Agora só o macho, né? Não tinha uma mulher. Não tem uma mulher para conversar com vocês, não? Para discutir política e os rumos dessa política. Não, mas se liguem nisso normalmente, a senadora Augusta está conosco. É porque ela estava gripada, era, né? Normalmente ela sempre está nas nossas reuniões, nós somos um grupo. É que tem pouca mulher mesmo, gente. Tem que aumentar o número de mulheres. Isso é um fato. Mas a senadora Augusta sempre está conosco. Naquele dia foi no sábado, né? Que nós tivemos uma reunião e estávamos nós 4. Ficamos lá até, acho que 19 horas, mais ou menos, né? Começou às 16, mais ou menos isso, né? E estamos sempre nos reunindo. Agora saiu pouca coisa dali, assim, de publicações sobre o que de fato foi conversado. Conta aí pra gente. Faz tanto tempo isso aí, prefeito? O senhor rapaz... O que foi conversado? Exatamente. Eu nem me lembro. É porque, olha... Eu não sei o que é que eu faço. Foi logo depois. Faz 2 meses, eu nem me lembro. Não tem 2 meses, não. Foi logo depois daquelas café da manhã com o negócio com os canecos da vida, o pai de caneco, filho de caneco, o menino, o doidinho, o Ciro. Aí eles se reuniram de noite lá também, tiraram a foto, tudo achando graça. Chagas Vieira. A gente estava discutindo, salvo engano. Era só para poder fazer enxame. A gente estava discutindo mesmo política, o cenário nacional, o cenário local. Nós sempre nos reunimos para discutir. O Chagas disse que vai ser candidato, porque agora estão só falando quem? O Chagas Vieira. É um nome também para o Senado? Ave Maria, não cabe mais não. O Chagas é um nome para qualquer espaço na chapa da gente. É uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que tem toda a nossa confiança. E quem sabe, eu acho que política é algo que a gente deve ir trabalhando. E a consequência mais na frente é o que é dentro de uma circunstância, né? Porque não adianta só... Você tem que trabalhar, evidentemente, mas você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Tem tudo né? isso. Tem uma série de fatores. Eu, particularmente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar do Chagas, porque é uma pessoa que eu tenho... além de ser um amigo, uma pessoa que extremamente preparada, que eu gosto muito, uma pessoa extremamente séria, ajuda muito o governo do Estado, ajuda muito através do seu trabalho, uma pessoa extremamente estrategista. Foi importantíssimo nas eleições de 2022 e 2024. Eu falo dessas duas porque eu acompanhei de perto todas as duas, uma sendo candidata e a de 2022 eu acompanhei de perto. Então, assim, é uma pessoa que, quem sabe aí o futuro a Deus pertence, quem sabe. Armando Falcão. Era um ministro de vaidade para quem não nasceu ainda, assim, na década de 80. Era um ministro daqui da Justiça, de futuro a Deus pertence. Tudo que se perguntava aí, do tempo da ditadura. Ave Maria. Aquele pôde. Legalé. Aquele legalé. A melhor palavra, gente. Só porque eu disse... É porque eu desencavo as palavras mais antigas, né? Por causa de quê? Da minha experiência, né? Então, aí... Não, mas é a melhor palavra. A nova palavra favorita. Abriu o teu tablet aí, já é o cheiro? Pra poder botar o cheiro, mulher. Sim. Tá bom, pronto. Agora é o momento do cheiro. Sim, você preparou o cheiro, que aqui todo final de programa a gente manda cheiro. Pra mandar... Pode mandar pra esposa. Enfim, beijo aí, pronto. Manda pra Cristiane. Pra bichinho fazer médico. Pode mandar. Vai, Evelyn, tem cheiro? Não, peraí. Não, Inês tem, vai. Eu tenho cheiro, menina. Então manda, eu sempre Inês. tenho cheiro. Manda. Ave Maria. Cheiro para o Aldair. Ele não botou sobrenome, vai ficar só Aldair mesmo. Porque eu não gosto de negócio de sem sobrenome, porque geralmente só é um jogador de futebol que ninguém diz o sobrenome, né? Fulano, Beltrano, né? Sim. Mas... Aldair vai cheiro pra ti, caipirinha, o que você quiser. Pode ser até um espumante, hoje eu tô boa, né? Um prosecco. Mulher não fala não, que eu tomei uns espumantes. Mônica Borges, que é um vereador lá de Quixadá, ela sempre tá dando palpite aqui com a gente, manda aqui no... Mônica Borges parece que só é a única mulher, a única oposição mulher lá no Quixadá. Olha aí. A pobre batalha, viu? Amélia Gomes, que eu me encontrei passeando no shopping,
Ilde Dantas, fazia muitos anos que eu não via, disse que é fã da gente. Ela é daqui de Ceará, mas mora em Recife. Tá aí meus beijos, meu cheiro, minha cerveja gelada. Eu mando tudo, que é tudo virtual. Menina, eu mando vinho caríssimo, mando prosecco, mando tudo. A pessoa escolhe o que ela quiser, né? Eu tenho só 2. Eu vou mandar um cheiro primeiro para Roberta Rocha, que é professora lá do IFCE do Cariri, professora de pedagogia, que nos presenteou com a Beata Maria de Araújo, com os caderninhos. É uma querida, uma querida. Amiga do Tia Coutinho também manda um cheiro, que é professora da Federal do Cariri. Tive mini férias lá no Cariri, maravilhoso. É fantástico, Ave Maria. Bom demais, já tô com saudade. E pro Ailton, doutor Ailton, médico, encontrou com a gente. Ele mora na pracinha central lá da Barbalha. Tava ali tomando a cerveja. Mora em Barbalha? Mora em Barbalha. Muito linda aquela Barbalha. Só não é mais linda que o Crato. Bem no centrinho, bem ali. E eu tava ali com o cônjuge, com o filho, né? A gente tava ali, né, relaxando. Ele me viu, de longe foi lá com a mãe e disse: ai, eu sabia que você ia estar aqui. Não sei o quê. Maravilhoso. Doutor Ailton. Ave Maria, a Camila me dá um susto com esse grito dela. Mas achei muito fofo, sabe? Nossa. Ó, cheiro, viu, Ailton? Eu tenho um cheiro. Menino, sabe com quem que eu tive esse fim de semana? Com o povo do Rebento. O povo, para não valer uma cibalé naqueles médicos. São massa demais. Os médicos do coletivo Rebento. Conhece, né? Tudo gente boa. Tive com eles no festival, bora, tomamos umas e muitas. Ricardo, a Virgínio, Leonardo Bezerra, aquele povo tudinho. Quero que a gente vá para a próxima festa deles, viu? Acho que é no começo de agosto, vamos tocar. A última não deu certo, não deu, porque uma tava viajando, tava não sei o quê. Não deu. Mais um cheiro pro povo do Rebento, mais uma vez, né? Porque eles são cheiradíssimos. São cheiradíssimos. Tudo mufinho já, de tanta gente mandar cheiro. Eu adoro ir pra festa do Rebento, que eu posso fazer tudo. Beber, pular, dançar. Que é cheio de médico. Você é cheio de médico. Qualquer coisa tá ali, você tá bem segura. Não tem. Aconteceu qualquer coisa já. Tá ali. Pois o meu cheiro é pra eles, especial. E tu, prefeito? Vai cheirar quem? Cheiro, menino. Eu vou mandar um cheiro para as minhas 3 mulheres. Porra. A minha esposa, Cristiane, para a minha filha, Ana Cecília, e para a minha netinha, a Maitê. As minhas 3 mulheres. Olha, muito bem, muito bem. É o fraco. Isso é a melhor coisa do mundo. Ainda mais tendo a netinha. Não mande, não. Pois, prefeito, obrigada, viu? Esperamos que tenha sido bom. Eu acho que para a gente foi muito bom. A gente esclareceu vários assuntos que estávamos doidinhos para ter, né? Essa conversa. E sinta-se sempre assim, com portas abertas aqui para trocar ideia, para esclarecer, para anunciar, enfim, para tudo. Eu é que agradeço aqui, Camila, Inês e Ebele. Peço desculpa de não ter vindo antes aqui, mas termina as agendas aí não tendo condições, mas para mim é sempre um motivo de satisfação. Vocês, assim, além do astral ser muito bacana, vocês fazem um trabalho muito legal mesmo. Só escuto as pessoas falando muito bem aí do programa de vocês, das Cunhãs, e para mim é motivo de satisfação toda a vida retornar aqui. Então, tenham em mim, na prefeitura, em mim não no CPF, mas no prefeito de Fortaleza, uma pessoa que está com muita vontade, com muita energia, para que a gente possa efetivamente fazer as mudanças. Obviamente que só isso não é o suficiente, mas nós vamos trabalhar muito para fazer as entregas que tanto a população está querendo. E eu quero aproveitar e, mais uma vez, agradecer aqui ao governo federal, ao presidente Lula, ao governo estadual, ao governador Elmano, que tem sido um parceiraço, pessoa assim que tem tido a sensibilidade de saber do momento que nós estamos passando. E eu só tenho que agradecer a ambos aí. Também agradecer a todos os servidores, servidoras do município de Fortaleza, para vocês que dia a dia estão no trabalho, nas mais diversas áreas. E quero também fazer um agradecimento muito especial. Pois pode ser que daqui a 6 meses volte, né? Mais 6 meses. 6 meses a gente vai chamar o Elvan. E, prefeito, de vez em quando, com certeza, a gente solta umas críticas, mas é sempre querendo o bem. Claro. Porque é isso, a gente quer que dê certo. Claro. E olha, esse celular da gente fica aqui latejando. O que não é bom. Tem umas coisas que procedem, a gente sabe que tem umas coisas que também não procedem. Mas eu não me chateio, não, viu? Pois isso é importante. Eu tenho maturidade suficiente para saber que a gente não. Primeiro, a gente não vai acertar em tudo. Isso. Né? A gente vai errar em alguma coisa. Mas nunca irei errar deliberadamente para prejudicar a Bilce. Isso é importante, ter essa abertura, e é isso. É para dar certo,
tem que se construir, né? É isso. Inclusive, eu via as críticas e claro. tudo mais. Pois, gente, chegamos ao final de mais um Hoje episódio. foi os 2 testamentos da 2 testamentos, é isso mesmo. O pessoal vai ouvir aos pedaços, né? Hoje foi dá pra ir 2 vezes na academia. O Velho Testamento e o Novo. Então a gente quer agradecer demais você que ficou com a gente até aqui. Olha aí, você foi firme. Obrigada por tudo, viu? Lembrando que apoia as cunhãs, né? Temos aqueles 3 jeitos que você já sabe. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Qualquer valor, vocês já ajuda muito. Esse podcast só existe por causa de vocês. Então, é isso, gente. Obrigada mesmo. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a banda da banda... Olha, só que a Inês falou que eu sempre falo certo. Banda Breculê. Música Barbada Gagá. Olha aí, Barbada Gagá da banda Breculê. Gravação, edição, bolo, pão de queijo, croissant, tudo de bom, Pro Produções, que eu tava com saudade. Eu faltei a semana passada, não vi. Aí na outra semana foi Sobral. Aí tava 2 semanas sem vir aqui. A Maria tava morrendo de saudade. Pois é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau.